a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD, ela veio ali recente ainda em nosso país, ela veio com um modelo da Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. A nossa foi relativamente, vamos dizer assim, é, copiada dessa lei, né, a Lei Geral Brasileira, é, e ela traz elementos importantes para proteger esses dados. A questão é que, hoje, você deu um exemplo do shopping, onde você vai lá e aceita. Se você não aceitar, você não tem acesso à rede Wi-Fi. Não adianta você ler, porque as letrinhas lá são pequenas também, ninguém tem tempo de ler, é um termo absurdamente grande e que essas empresas elas já fazem de propósito, né? Já coloca realmente uma série de informações ali para ninguém ler. Mas se você for ler com cuidado, você vai ver que lá está dando permissão para que aqueles seus dados eles possam ser utilizados. Às vezes para você receber notificação, para você receber oferta de algum produto, ou para que seu dado ele possa ser compartilhado de alguma forma. Hoje nós vivemos, fazendo aqui um parênteses, antes de complementar sobre a questão do que fazer, né, para proteger os dados, fazendo um parênteses, nós vivemos hoje numa era do capitalismo de vigilância. Tem um livro da Zuboff, que ela é Shoshana Zuboff, que ela a era do capitalismo de vigilância e ela traz elementos assim assustadores com a utilização, como os seus dados, os nossos dados, eles são utilizados. Você entra no Google, você faz uma pesquisa no Google ou no YouTube, a partir dali, aquela pesquisa sua, ela é utilizada de uma determinada forma para que produtos possam ser ofertados para você, produtos de venda, né, para que você veja produtos e daqui a pouco você está sendo estimulado a adquirir produtos, determinados produtos. Ou então, aqueles seus dados são utilizados de uma forma que lhe direciona para uma outra pesquisa que você venha novamente a fazer. Se você coloca um termo que eu quero estudar a história da humanidade, e tem lá uma história da humanidade, tem um determinado viés naquele primeiro que você clicou, no primeiro artigo que você clicou, no primeiro livro que você clicou, na primeira matéria que você clicou. Quando você volta de novo para o Google, que você pesquisa história da humanidade, eles não vão mais apresentar para você as mesmas pesquisas anteriores. Não, eles vão apresentar já pesquisas que têm o mesmo perfil de pensamento daquele que você clicou anteriormente, porque a inteligência artificial, né, entende que você tem também aquele viés de pensamento e passa a lhe direcionar para aquele viés de pensamento. A partir dali, você não consegue mais ver nada contra, se você não pesquisar. E quando você não vê uma opinião contrária, você começa a seguir uma determinada linha que você acha que é a verdade, que você acha que é a correta, mas você não viu uma outra linha contrária de pensamento. Você não pesquisou aquela outra linha contrária porque nem apareceu para você mais aquilo. Já apareceu um determinado direcionamento e você acha que aquilo é que é a verdade, porque está todo mundo escrevendo sobre aquilo ali. As pesquisas todas são naquela mesma linha de pensamento. Então, o que que acontece? Isso é uma forma de manipular o próprio pensamento das pessoas, onde as pessoas passam a não ter mais uma opinião própria, né? Uma opinião individual sua. A opinião já está lá, já foi criada e você é manipulado para seguir uma determinada opinião. Qual é o perigo disso? Amanhã eu posso ser manipulado para seguir um determinado pensamento de um político. Amanhã eu posso ser orientado para votar naquele político que tem aquele pensamento que é o mesmo meu pensamento, quando na realidade não é o meu pensamento, porque eu não vi outros pensamentos contrários, mas eu estou sendo guiado ideologicamente para uma determinada linha de raciocínio. Olha o perigo disso daí, porque nós passamos a poder ser manipulados na nossa própria escolha de um candidato em uma eleição. E isso significa uma manipulação
da própria democracia. Então, coloca em risco a própria democracia, já que as minhas escolhas elas deixam de ser minhas, porque eu estou sendo manipulado. Então, isso é um risco. Isso, é claro que isso dá um debate imenso, né, para se conversar. Mas voltando à questão do shopping, depois a gente Só pode